nosso amigo Serigati, hein? Vou botar o Serigati aqui no telão também, eu fico com ele aqui. Para que lugar que eu fico com o Serigati? Ah, no telão mesmo? Vou falar com você no telão hoje, ó, Serigati, para a gente te ver grandão. Então, o orçamento também foi grande de emenda, hein, Serigati? Boa tarde. Boa tarde, Valteno, tudo bom? Pois é, estou vendo aqui, então foram 53 bilhões de reais, né, de valor de emenda. Também teve um fundo eleitoral mais robusto, mas 2024 tem ano de eleição municipal. Ok, então a boa notícia é que o orçamento está aprovado, né? Tem uma parte aqui de déficit zero, né? Ok, acredita quem quiser, mas era o que tinha que aparecer nessa peça orçamentária. Mas ok, então, vamos dizer assim, nos 45 do segundo, o orçamento está aprovado. Vamos lá, faz parte. Sendo assim, né, Serigati? Deixam tudo para a última hora, mas esse ano teve essa diferença, né? O governo teve que abrir mão para poder aprovar outras medidas. Tem aí a proposta, a meta de déficit zero, que ninguém está acreditando muito, mas de qualquer forma está feito o que tinha que ser feito, que é votar o orçamento. Eu vou ler uma nota para você aqui, para você comentar, que é sobre o PIB. Ó, o Banco Central melhorou a expectativa de crescimento da economia para 3% em 2023, já para o ano que vem, a projeção é de 1,7% de aumento do Produto Interno Bruto. O governo está um pouco mais otimista, né, do que o Banco Central. Já a inflação, Serigati, deve se manter, pelo que a gente leu, no centro da meta. Então eu quero perguntar como que você está vendo essas análises e comparar o que é a projeção do Banco Central com a projeção do governo. Aqui está dizendo que revisou as projeções do PIB em 2023, 2024, tem um VTzinho, é? Então vamos ver o VTzinho e você comenta. De acordo com o relatório divulgado nesta quinta-feira, a estimativa de crescimento para o PIB deste ano subiu de 2,9% para 3%. Já a expectativa para 2024 é de um corte de 1,8% para 1,7%. A revisão para cima em 2023 reflete as elevações nas projeções para a agropecuária e para o setor de serviços. A estimativa de crescimento do agro brasileiro aumentou de 13% para 15,5%. Contigo, Serigati. Maravilha, então vamos lá. Em primeiro lugar, gente, super natural que as projeções do governo sejam as mais otimistas do mercado, né? Então imagina a seguinte situação, se o governo for o agente menos otimista, imagina lá um empresário vindo, quero investir aí no país, né? O que você acha? Não tem cabimento, né? O governo, independente de qual for, falar, rapaz, acho isso uma péssima ideia, você tá louco, o que você tem na cabeça? Não. O normal é justamente esse, tá? O governo ter a projeção mais otimista disponível no mercado, tá? De qualquer forma, olhando agora para as projeções do Banco Central, que tem que ser uma projeção mais realista, porque vai ser utilizado no modelo para desenhar o cenário da inflação, para saber se tem que fazer algum ajuste ou não na taxa de juros. Temos ali um crescimento para a economia agora em 2023 e um crescimento mais menor, menos acelerado para 2024. Vamos contar a historinha aqui do nosso número de 2023, porque a gente foi revisando para cima essas projeções. Por que a economia, né, o crescimento do PIB brasileiro foi revisado para cima ao longo de 2023? Em primeiro lugar, nós tivemos uma safra não só de grãos, né, mas a safra de café foi melhor, a safra de cana foi melhor, teve um volume maior de abates do lado das proteínas animal. Então vamos lá, a produção agropecuária foi maior. Isso empurrou fortemente o PIB do primeiro semestre. Depois, nós tivemos a PEC da transição, que injetou 200 bilhões de reais na economia. Mais do que isso, você teve uma melhoria das expectativas. O governo, principalmente ali, o Palácio do Planalto, vinha com um discurso muito agressivo, muito contrário às reformas. No entanto, o Congresso conseguiu segurar esse ímpeto aí de tentar reverter as reformas
construídas pelo menos desde 2016, 2017. Isso melhorou o ânimo dos investidores. Mais do que isso, com a aprovação da reforma tributária, nós vimos inclusive agências de classificação de risco elevando a nota associada aos papéis brasileiros. Isso fez o quê? Gente, melhorou a perspectiva da economia brasileira, que refletiu no PIB de 2023. E agora, 2024, nós temos em 2024, em primeiro lugar, a base de comparação 2023 ficou mais larga. Então, mesmo que a gente produza o mesmo volume lá em 2024, esse crescimento acaba ficando menor. Mas em 2024, talvez não tenha o mesmo, vamos dizer assim, a mesma ajuda que o universo agro deu agora em 2023. Por questões climáticas, a produção agropecuária está encontrando mais dificuldades agora do que encontrou na safra 22-23. Além disso, o item que faz a ponte entre o presente e o futuro no PIB, justamente os investimentos, agora em 2023, a gente não conseguiu fazer os investimentos deslancharem. Na verdade, os investimentos encolheram, isso acaba comprometendo o crescimento em 2024. Por fim, a gente está reduzindo a taxa de juros? Estamos. No entanto, a queda da taxa de juros é menos intensa ou mais lenta do que a redução da inflação. Resultado disso, a taxa de juros real na economia brasileira ela está mais alta, o que tende justamente a desacelerar o crescimento da economia. De qualquer forma, devemos ter um crescimento lá em 2024 mais estável, menos volátil. No entanto, mais desacelerado também, mais modesto. E o mundo caminha nessa mesma marcha? O que o FMI tem previsto para a economia mundial? Porque se nós crescermos 1,8, é um pibinho, né? Olha, voltando, para padrões de economia brasileira, se a gente conseguir entregar esse 1,8, vai estar de um tamanho razoável, tá? Então, desde o final da nossa grande recessão, aquela de 2014 a 2016, na média, a economia brasileira cresceu 1%, com exceção daqueles anos mais complicados, pandemia, recuperação da pandemia, mas na média, a velocidade de cruzeiro da economia brasileira foi algo em torno de 1%. A gente conseguir entregar esses 1,8%, eu sei que não é o que a sociedade gostaria, mas dadas as características do tecido econômico brasileiro, não é uma má notícia. Quando a gente compara agora com o resto do mundo, o mundo, na média, deverá crescer mais que a economia brasileira. No entanto, o mundo também está num processo de desaceleração. Ora, por que isso? O grande problema do mundo esse ano, do lado da macroeconomia, foi justamente a inflação. E como é que a gente combate a inflação? Desaquecendo a economia, jogando um balde de água fria, principalmente do lado da demanda. E isso foi feito. Colhemos bons frutos esse ano? Sim, a inflação no Brasil ficou menor, a inflação dos Estados Unidos está menor, a inflação na própria União Europeia está menor, embora eles ainda tenham aí uma lição de casa a ser feita. A China, do seu modo, aos trancos e barrancos, com incertezas, está conseguindo entregar um crescimento algo de em torno de 5%, ou seja, apesar dessa desaceleração, que era necessária para segurar a inflação, gente, em termos ali agregados, 2023 foi um crescimento razoável, 2024, mesmo que seja um crescimento menor, vai ser um crescimento, ou tende a ser um crescimento menos volátil. O mundo ainda está se recuperando das políticas monetárias restritivas que foram necessárias ser adotadas para segurar a inflação. É ruim, comprometeu o crescimento, mas do lado bom, o produto está sendo entregue. A gente está domando o problema da inflação. Fico pensando que o Lula deve sentir saudade do Lula 1, quando aquele PIB crescia 7%, crescia 6%, 2 anos seguidos aí, quase 15%. Não vai ter mais isso? Então, gente, aquilo foi uma conjuntura muito particular, mas muito particular mesmo. Você tinha um mundo com ambiente de taxa de juros muito baixa, um volume expressivo de liquidez, ou seja, dólar abundante, o dólar estava barato naquele período. Você tinha economias emergentes crescendo fortemente e o Brasil, naturalmente, fez uso desses ventos favoráveis, colocando em números entre 2002 e 2007, ou seja, aquele período ali anterior à crise de 2008.
o mundo crescia 5,1% em média ao ano. Já a economia brasileira crescia 4% em média ao ano. Expressiva taxa. Só que ainda assim era menor que os emergentes. Os emergentes cresciam a taxa média de 7,7%. Só que aquele motor perdeu fôlego. De um lado do Pacífico, os Estados Unidos, aquele mercado consumidor com apetite muito forte, esse ficou para trás. As famílias terminaram incrivelmente endividadas. Do outro lado do Pacífico, a China, que estava alimentando parte dessa demanda no mercado interno dos Estados Unidos. Hoje, ela exporta muito menos. Na verdade, a gente está vendo, muito não, mas em termos relativos, exporta menos. E a gente está vendo um mundo que está tentando se isolar da China, reduzir a sua dependência da China. Aqueles motores que puxaram fortemente a economia mundial naquele período não estão presentes hoje. Pode até dar saudade faz parte da vida, mas olha, fica na memória, porque aqueles ventos não devem voltar em 2024, não. Deixa para terminar, fazer a pergunta que você deve ouvir de muita gente, porque economista é quase que um padre, né? Um médico, né? Que a gente pergunta assim: o que eu devo investir, Serigati, no ano que vem, que tem, apesar desse crescimento menor do PIB, mas certamente há setores e áreas que vão deslanchar? O que seria construção, energia? O que vai deslanchar no ano que vem? Pois é, aí eu vou ter que decepcionar com a resposta, né? Sou apenas um economista, a finanças não é exatamente a minha área, mas veja só, acho que para esse ano, quem teve mais apetite ao risco e, apesar das turbulências, permaneceu ali com ações na Bolsa de Valores aqui do Brasil, e eu sei que começou mal pra caramba, a gente operou abaixo dos 100 mil pontos, mas olha, nossa Bolsa está encerrando o ano acima de 130 mil pontos, ou seja, em nível recorde. Ela estava muito barata comparado com as demais economias emergentes. Ok, nós não somos a Índia, que é das economias emergentes, aquela com a estrelinha dourada, mas olha, estamos já na segunda prateleira, tá? Tem economias emergentes bem mais bagunçadas do que nós. Resultado disso, nós tivemos ali a nossa Bolsa num bom processo de recuperação, encerrando o ano acima dos 130 mil pontos. Se essa Bolsa está cara demais, está barata, tem mais espaço para avançar, eu não sei, sou apenas um economista, finanças não é a minha área. No entanto, quem ficou na Bolsa esse ano, acho que vai comer um peru de Natal aí de uma maneira mais animada. Eu acho que você acabou respondendo aí a questão de uma maneira subliminar, mas deu para captar a sua mensagem amável, guru. Olha só, muito obrigado, Felipe Serigati, pela sua participação. Eu estou de folga na semana que vem, volto para o ano novo. Quero aproveitar aqui de dar um abraço de Feliz Natal, desejar a você também Feliz Ano Novo e que a gente continue no ano que vem com boas perspectivas, a economia crescendo e dividindo riqueza. Eu falei muito de PIB porque um país só tem condição um país do tamanho do Brasil, 210 milhões de habitantes, a gente só vai melhorar as condições de vida crescendo. A gente só pode distribuir riqueza se a gente tiver riqueza. Então, por isso que é importante o PIB, né? A gente poder crescer para poder distribuir renda. Então, obrigado pela sua participação aqui ao longo desse ano. Valteno, eu que agradeço, um privilégio poder conversar com vocês e com todo o público do AgroMais. Muitíssimo obrigado, desejo a todos um excelente Natal, ótimas festas e um excelente 2024. Diz Valteno, pode me cobrar aí, 2024 vai ser bom. E se não estiver sendo bom, a gente pega a chave de fenda, aperta o parafuso e faz ele ser bom. Tá bom, querido, tchau, um abraço. Um abraço, tchau, tchau.